Fala pessoal, tudo bem com vocês? Notícia de agora, o Brasileirão está parado, paralisado, suspenso por 2 rodadas, por conta da pressão dos clubes. Você vai saber quem foi contra e quem foi a favor e onde os gaúchos irão treinar, jogar, como está essa situação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo. É só se inscrever, é só o que eu peço, não custa nada, é de graça e me ajuda muito aqui na plataforma. A gente está chegando em 1 milhão de inscritos. Muito obrigado para todo mundo. Pessoal, notícia de agora. Na noite final do dia, desta quarta-feira, a CBF emitiu uma nota suspendendo o Campeonato Brasileiro por 2 rodadas. As rodadas 7 e 8 estão devidamente suspensas, com os seus jogos adiados. O Campeonato Brasileiro retoma apenas no dia 1º de junho, quando se jogará a 9ª rodada. E esses jogos da 7ª e 8ª serão remanejados. Muito bem. Isso aconteceu por conta de uma pressão dos clubes nos últimos dias e que foi ganhando coro, foi aumentando. Inicialmente eram apenas os gaúchos que queriam uma paralisação, Grêmio, Inter e Juventude. Grêmio e Inter numa situação muito mais, calamitosa em relação ao Juventude, que está com o seu centro de treinamentos normal, pode sediar os seus jogos, mas em solidariedade, até pelo que vive a comunidade gaúcha, se somou junto à Grêmio Internacional para solicitar via Federação Gaúcha de Futebol a paralisação do campeonato. Outros clubes foram sensíveis à causa, inclusive, muita gente, inclusive os que foram contra, tá? Recebendo doações, mandando mantimentos, entendendo o momento que vive o Rio Grande do Sul. Mas a questão técnica do jogo em si não teve unanimidade. O presidente, então, da CBF, o Edinaldo Rodrigues, está na Tailândia, onde o Brasil, numa candidatura única praticamente, vai se prontificar para receber um Mundial Feminino em 2027. E a FIFA vai definir isso, o Edinaldo está lá. E por isso, até por conta dessa viagem, anunciou um conselho técnico no dia 27 de maio, no final desse mês, para reunir os 20 clubes da Série A e aí tomar uma decisão. É claro que essa medida ela foi completamente estapafúrdia, porque até lá, até por conta dos compromissos já estabelecidos pela Conmebol e até na Copa do Brasil, os clubes gaúchos tiveram que dar um jeito de jogar, encontrar logísticas, centro de treinamentos. Então, a decisão de parar ela tinha que ser agora, não apenas no dia 27. E aí, por conta dessa pressão, a CBF resolveu, então, suspender o campeonato. São 15 equipes que emitiram um documento, 11 através da Liga Forte do Futebol, que é aquele grupo que condensa ali várias equipes que disputam ou decidem sobre direitos de televisão, em que estão realocados ali alguns dos grandes clubes do futebol brasileiro, e outros que aí você tem Grêmio, Atlético Mineiro, que não estão nesse grupo da Liga Forte, Vitória da Bahia, que acabaram se somando ao coro desses 11, somando também os gaúchos aí, Internacional e Juventude. Pois bem, é mais fácil eu te dizer quem foi contra a paralisação, quem não queria a paralisação nesse momento e por motivos que eu considero totalmente justos. A gente vive numa democracia, cada um tem o seu jeito de opinar e mesmo sendo gaúcho, mesmo entendendo que a questão humanitária e de sensibilidade ela exigia uma pausa agora, eu de verdade respeito a posição desses clubes, até porque esses clubes também estão ajudando de alguma forma. Então tá tudo certo, eu queria obviamente saber a sua opinião, mas eu não acho que aqui que tem certo e errado. Eu acho que deveria parar, mas respeito quem pensa o contrário. Os clubes que foram contrários, Corinthians, Bragantino, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. E por isso que eu falei, todos esses clubes que foram contrários, eles estão ajudando de alguma forma. O São Paulo arrecadou 320 toneladas nessa quarta-feira, enviadas ao Rio Grande do Sul, ali no Morumbi. Incrível o que fez o São Paulo. O Palmeiras, através da sua mandatária, Leila Pereira, enviou um avião com toneladas também de mantimentos. Na verdade, nessa quarta-feira, ela chegou a enviar veterinários e fazer resgate de animais, que seriam doados, inclusive, com destinos já certos aqui, para poder resgatar os animaizinhos que também precisam de um lar depois de tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, todos os clubes, de alguma maneira, estão colaborando. Aqui tem a questão técnica do jogo, mas também tem uma questão humanitária que para mim é o mais importante. Mas, repito, isso para mim, tá? Eu acho que a paralisação ela envolve algo muito maior, um simbologismo muito maior. São 3 clubes da nação que estão prejudicados e que estão dentro de um estado devastado.
e que o Brasil precisava olhar para eles. O Brasil está olhando de várias maneiras. E a paralisação do Campeonato Brasileiro, ela dá esse sinal de que a gente está recebendo esse apoio e esse abraço. Além do que, e aí falando só de futebol, que é o menos importante, mas já que estamos tratando disso, além da isonomia técnica da competição. Quando a gente fala que os clubes gaúchos, especialmente Grêmio Internacional, não tem CT, não tem estádio, e que os jogadores não estavam realizando treinamentos porque muitos estavam mergulhados em águas fazendo resgate, como o Thiago Maia, por exemplo, que estava com idosos nas costas, que estava salvando crianças. Esse cara não está treinando. Em comparação a outras equipes que estão jogando normalmente, esse cara vai retomar sua atividade profissional agora. Como é que ele está fisicamente? Será que ele pegou alguma doença mergulhando nessas águas? Ele se arriscou para salvar vidas. Eu estou citando um exemplo. O Diego Costa é outro, o Lucas Alário, o Gabriel Mercado, o goleiro Kaique do Grêmio. Vários jogadores da dupla Grenal estavam na linha de frente, preocupados com o que é mais importante. Eles não estavam treinando, enquanto que os outros clubes estavam jogando. Então, agora, Grêmio e Inter vão começar uma espécie de pré-temporada. Vão começar a temporada do zero. Jogadores que estavam machucados não tinham condição de se recuperar com fisioterapias constantes. Eles estavam, sei lá, ilhados nas suas casas, tiveram que voltar para suas famílias em outros estados, em outros locais, porque eles não estavam nas dependências do clube que dá toda essa estrutura. Agora, eles vão retomar. E de uma forma muito improvisada. Mas pelo menos agora eles vão treinar para poder jogar. Uma exigência que a Conmebol está fazendo, que os clubes nem queriam nesse momento, e aí por conta disso, daqui 15 dias, esses times estarão mais aptos a jogar. E aí, num nível de igualdade um pouquinho melhor em relação às outras equipes do país. Então, se você não concorda com a questão humanitária, com o simbologismo que isso causa, com esse sinal, né, que o futebol, ao abraçar o Rio Grande do Sul, faz nesse momento ao paralisar o Campeonato Brasileiro, pelo menos tente entender de uma forma relacionada ao prejuízo técnico da competição que esses clubes teriam, porque eles retomariam numa condição em que os outros estariam muito à frente. E o calendário já está prejudicado, o calendário já está avariado, ele já vai precisar reaver jogos que já foram adiados. Então agora, pelo menos, embola tudo. E nesse conselho técnico, aí sim, do dia 27, os clubes, juntamente do presidente da CBF, irão definir se a extensão, provavelmente, das datas, os jogos realizados em meio a datas FIFA, que, infelizmente, quando a gente parava, né, por conta da data FIFA, não podemos mais parar, vamos ter que acomodar esse calendário. Copa América, que já vai ter o Brasileirão andando, ou seja, a gente já não tem datas, mas provavelmente uma extensão do Brasileirão que terminaria no dia 8 de dezembro, se eu não me engano. Enfim, isso é o que está posto. O campeonato está parado, o Campeonato Brasileiro, tá? Copa do Brasil e outras divisões, ao que tudo indica, elas seguem. A decisão ela é para a Série A do futebol brasileiro, com as rodadas 7 e 8 suspensas nesse instante. Inclusive, os clubes já estão emitindo nota aí, prestando um serviço de ingressos que já foram vendidos para esses jogos, para você poder reaver tudo isso. Mas e aí, onde Grêmio Internacional vão treinar e jogar? O Inter está treinando no complexo da PUC, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é uma estrutura improvisada, assim, interessante, mas para um período mais longo fica mais difícil. Você depende de muitas pessoas, de uma estrutura de vestiários, de uma estrutura de saúde, performance, que você não tem num complexo desses. Então, o Inter está avaliando outras possibilidades. E, infelizmente, vai ter que sair do Rio Grande do Sul. Eu digo infelizmente porque o presidente chegou a dizer: não vamos abandonar nosso povo. O Inter está sendo obrigado a fazer isso. E não há crítica nesse sentido. O Inter vai ter que fazer isso, assim como o Grêmio. Porque o Rio Grande do Sul não vai oferecer a estrutura, porque o estado foi devastado, gente. Então não tem uma estrutura de estádio e sede para que eles possam mandar os seus jogos. Então vai ter que ser Santa Catarina, Paraná, que também é uma maneira de você não ficar tão longe e ainda ter público gaúcho, né, para poder apoiar o clube nesse momento tão difícil. Já que você não vai estar na sua casa. E a gente sabe que tem muitos gaúchos, torcedores da dupla Grenal, especialmente no oeste catarinense, no oeste paranaense, Mato Grosso, São Paulo também, né? Até pela estrutura, questão de logística, você está centralizado, tem a questão do aeroporto. E esse é outro detalhe. O Inter divulgou imagens do CT Parque Gigante completamente detonado, destruído, com muitas avarias e que vai demorar muito para ser reconstruído. Existe uma previsão de CT e o estádio Beira-Rio com replantio de grama, com estrutura sendo, remodelada, numa
numa casa de 35 milhões de reais de investimento e num período de 45 a 60 dias. Então nós estamos falando de que o Inter não vai voltar para o Beira-Rio em pelo menos 2 meses. Porque o CT Parque Gigante, por exemplo, ele está completamente debaixo d'água. E o Beira-Rio, que tem o seu gramado já aparecendo, ele foi extremamente danificado nas suas estruturas e instalações. Isso vai demorar tempo e muito dinheiro. O Inter vai demorar para voltar para casa. E é por isso que já está avaliando outras possibilidades. Mesmo assim, tem um jogo contra o Belgrano no dia 28 desse mês e vai precisar entrar em campo como mandante. Aonde? Ainda não sabemos. E aí depois, no dia 1º de junho, já retoma o Campeonato Brasileiro e o Inter vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Então, e depois, 4 e 8 de junho, os jogos ainda pela Sul-Americana contra acho que o Tomayapo e o Delfim. Exatamente. Joga em casa contra o Belgrano, aí contra o Tomayapo eu acho que é fora, se eu não me engano, e o Delfim é em casa. O Inter vai ter que fazer isso. O Inter vai ter que fazer isso, de alguma maneira. E o Grêmio? Bom, o Grêmio anunciou que se apresenta nesta quinta-feira em São Paulo, que é um local onde também reúne com mais facilidade jogadores que estavam em outros locais, em outros estados, então assim a logística facilita. A comissão técnica, o Renato está no Rio de Janeiro, mas outra parte da comissão técnica e outros funcionários vão até Florianópolis e dali pegam um avião para chegar em São Paulo e se apresentarem. O Grêmio utilizará as dependências do CT Joaquim Grava, do Corinthians, que cedeu gentilmente a estrutura para o Grêmio pelo menos até o dia 26 de maio. Então o Grêmio vai ficar uns 10 dias no CT do Corinthians, que tem toda a estrutura, que tem gramados bons, que tem uma possibilidade de receber toda uma logística de um grande clube. O aeroporto Salgado Filho, gente, não tem previsão de reabrir até setembro. Então também é por isso que os clubes gaúchos tiveram que sair de lá. O Juventude não joga competição internacional, então ele consegue, no aeroporto de Caxias do Sul, pelo menos fazer os deslocamentos. A Conmebol exige que num raio de 150 quilômetros você tenha um aeroporto internacional. Então por conta disso, do Rio Grande do Sul não possuir, além do Salgado Filho que está inoperante, você tem que sair do estado. E aí, por isso, a estrutura de São Paulo, até por conta desses jogos no dia 4 e 8 de junho, contra o Huachipato fora e depois contra o Estudiantes em casa, onde o Grêmio vai mandar os seus jogos. Couto Pereira, em Curitiba. O Renato Portaluppi entendeu que o gramado lá é positivo e seria um estádio de proximidade com a torcida e também enfim, né, não tão longe, não tão distante dos gaúchos aqui para a gente poder ter um pouquinho de torcida quando o Grêmio mandar os seus jogos no Couto Pereira, que tem um gramado interessante também. Por isso, a análise foi feita de que o Grêmio vai mandar os seus jogos no Couto Pereira. Tá, Chico, mas espera aí. Treina em São Paulo, no CT do Corinthians até o dia 26, e aí joga dia 29, na verdade, contra o The Strongest no Couto Pereira, pela Libertadores. Esse jogo está confirmado. E nesse período, dia 29 contra o The Strongest pela Libertadores, dia 1º ou 2 de junho, 9ª rodada do Brasileiro contra o Botafogo, como mandante. Depois viaja ao Chile para jogar contra o Huachipato no dia 4 de junho. E dia 8 recebe o Estudiantes no Couto Pereira. Aí o Grêmio vai treinar em Curitiba. Depois do dia 26, depois desse período de treinamentos, porque também o Corinthians precisa das suas demandas, né? Então o Grêmio vai utilizar por 10 dias esse CT do Corinthians e vai facilitar a logística também com a galera que está chegando para se reapresentar e o Grêmio retomar suas atividades, que isso é o mais urgente nesse momento, e depois sim migra para Curitiba, para sediar os seus jogos, mandar os seus jogos no Couto Pereira e aí treinar num CT que ainda não está definido, se vai ser o CT do Caju, do Atlético Paranaense, se vai ter o CT da Graciosa, do Coritiba, pode ser até o CT do Paraná Clube, que está, né, numa situação bem complicada, assim, né? O Paraná, que é um clube tradicionalíssimo do Brasil, mas que está enfrentando muitas dificuldades, mas o CT tem condições, reúne condições para hospedar o Grêmio nesse período, tudo isso ainda está sendo definido. Olhem o tamanho da bronca, do pepino, da bucha, que os clubes gaúchos estão tendo que resolver para poder treinar e jogar. Preocupados ainda com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, o futebol ele pode ajudar e ele vai ajudar na reconstrução? Eu tenho certeza que sim. Nesse momento era necessário parar exatamente para que todo mundo se acomodasse. E aí você teria em pé de igualdade os 20 clubes disputando o Campeonato Brasileiro a partir da 9ª rodada e aí depois se vê o que faz com datas e remanejamentos e tudo mais. Ufa, quanta coisa, hein? Essa é a situação. Vocês concordam? Não concordam? Discordam? Sem problema. Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!